Na coletiva pós-jogo de ontem do Flamengo, declarações que Tite deu, a galera não caiu bem não. Nós rubro-negros, na verdade, não gostamos nem um pouquinho. E ficamos preocupados, né? Muito. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como todos os dias falamos, é rapidinho, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Por favor. Bom, galera, depois de um mês aguardando a estreia, ontem, enfim, tivemos Léo Ortiz em campo. Por que um mês? Segundo o próprio jogador, Tite disse que ele necessitava de um período de adaptação e integração ao elenco. Sabe, amigos, em muitos times o jogador chega hoje, já jogou ontem. É incrível. No Flamengo, nesse momento, a gente tem que viver um período de adaptação para interagir e se integrar com os companheiros de equipe. As coisas estão mudando no futebol. Aos 28 anos, Léo Ortiz mostrou a que veio para o Flamengo. Uma partida consistente. O espírito de liderança do jogador é sempre notado como uma coisa bastante positiva. E logo, logo, eu não tenho dúvida, ele vai começar a ganhar terreno dentro desse campo no Mengão. Porque é estilo de Léo Ortiz. Estrear, ir bem e fazer gols é para poucos. Poucos. Não é? Não poderia ter sido melhor. Na entrevista coletiva, Tite chegou a comentar o seguinte, que Léo Ortiz, em um dado momento após a chegada, perguntou para ele, quando eu vou estrear? Tite disse que era tempo ao tempo. A partir do instante que estreou, foi bem, e também Ortiz falou o seguinte, amigos, cheguei no Flamengo para brigar por posição. Os jogadores que estão compondo a defesa do Mengão hoje estão indo super bem e o nível está lá em cima. Tenho que fazer por onde e merecer também ser titular dentro do time. Elogiou, na verdade, todo o elenco, mas em específico a posição que ele joga. Por fim, Léo Ortiz, muito bem-vindo e, sinceramente, valeu a pena. Que grande contratação o Flamengo fez. E que continue assim, hein, Léo? Sempre. Bom, galera, seguindo com as notícias, após o bom desempenho do Flamengo no primeiro tempo da partida de ontem, o time voltou totalmente diferente para a etapa final, caindo o rendimento de uma forma absurda. Acredito que muitos não esperavam isso depois do excelente primeiro tempo que nós vimos, né? Após o jogo na coletiva, o Tite deixou claro que a sequência de jogos a cada 3 dias o preocupa. E revelou, amigos, que planeja uma conversa com a diretoria para definir prioridades na temporada. Ele disse o seguinte, eu não tenho a dimensão, vamos sentar com a direção para estabelecer prioridades. É humanamente impossível trabalhar com competições de tamanha grandeza e a equipe se repetindo quarta e domingo. Nessa valorização do grupo, é importante que todos estejam preparados. O aspecto clínico tira atletas, fisiologia não tira. Engloba a parte tática e daqui a pouco vai ter que tirar um jogador, que é necessário. O Flamengo não paga preço de saúde de atleta para vencer jogo. É sentar para ver o que a direção também tem. A diretoria colocou que a prioridade era vencer o Carioca. Agora é sentar e elencar esse norte. Nem preciso dizer que após essa declaração de Tite cair nas redes sociais,
A grande maioria, né, da torcida do Flamengo não gostou nada do que ele disse. Muitos, inclusive, afirmaram o seguinte, que prioridade para o Flamengo é o próximo jogo e deu. E tem como brigar contra a torcida? Chega a ser um absurdo o cara começar um trabalho, poucas partidas foram realizadas até agora e já está falando em desgastes e jogos a cada 3 dias. De que país o Tite é mesmo? Não. Não é? De que país é esse? Ele nunca trabalhou no Brasil, ele não sabe como as coisas funcionam aqui. E detalhe, quando chegou, ele também sabia das competições que o Flamengo ia disputar. Inclusive, no final de 2023, um dos principais objetivos da chegada dele, qual era? Classificação para Libertadores. Amigo, desculpa, tem que trabalhar. E a gente quer título e quer raça em campo. E deu. Bom, galera, o Tite também revelou uma conversa de bastidor que teve com o Alan. Depois de passar por 2 lesões no Flamengo, ele recuperou, né, a sua forma física. O Tite disse o seguinte: o departamento físico e a consciência do atleta são determinantes. Chamamos o Alan e mostrei o lance do Atlético Mineiro e disse para ele: o Alan hoje não é o Alan do Atlético Mineiro. Olha as suas ações. Ele olhou e disse: professor, isso foi antes de eu me machucar. Então eu disse: você precisa retomar a sua condição física para que volte ao alto nível. Por isso que aconteceu aquele período que o Alan ficou afastado, para recuperar o seu condicionamento físico, que a gente via nitidamente que não estava dos melhores, né? Perdido em campo, né? Ontem, depois da chegada do Alan ao Flamengo, eu entendo que aqueles minutos que ele passou em campo foi o que de melhor ele apresentou até agora no Flamengo. Espero de verdade que esse processo seja de evolução e que ele chegue ao nível que realmente ele foi contratado para exercer dentro do Flamengo, porque até agora o que nós temos é uma vaga recordação de quando ele jogava no Garnizé. Dentro do Mengão, aquele jogador ainda não chegou de verdade. Um outro assunto muito comentado também foi a adaptação de Ayrton Lucas na lateral direita. Segundo o técnico, Varela pediu para ser substituído porque estava sentindo cãibras. Aí, os amigos já conhecem, né, o grande drama que nós temos naquela posição. O Wesley lesionado. Não temos substituto. No sub-20, de certo, não existe nenhum lateral direito que possa vir ajudar o Flamengo nesse momento. Contratação no Fla, só atacante e meio-campista. O que sobra? Improvisar algum jogador que não é daquela posição e cruzar os dedos. Ainda outro dia nós falamos sobre um técnico que treina o Flamengo. Aliás, ele tinha recebido uma promoção e começou a dirigir o Sub-20B do Flamengo. Supostamente, acho que o problema, tanto no A quanto no B Sub-20, devam existir laterais direitos. Teoricamente, um titular e um reserva. Pelo menos 4. Improviso. É isso mesmo? Coloca um jogador que é daquela função. Tem tantos jogadores bons na base do Flamengo. Coloca os meninos pelo menos para ajudar o Flamengo nesses momentos de crise que a gente passa. A gente não tem um reserva pro Varela porque o Wesley está lesionado. Como que a gente fica caso aconteça uma coisa assim? Não, em vários momentos nós não tínhamos reserva pro Varela, mesmo com o Wesley no banco de reservas. Isso a gente tem que concordar. Não é? Mais uma vez na zona mista, Pedro foi bastante sincero com relação à análise dele do futebol apresentado pelo Flamengo. Segundo ele, no primeiro tempo o Flamengo empilhou possibilidades de fazer gols perdidos. A gente poderia, até mesmo na visão do próprio Tite, ter feito 2-3-0 no primeiro tempo. Fato, aquele chute final que ainda falta, ou pelo menos o tiro certo para dentro do gol para a gente poder guardar a bola na rede. Assim é. Na análise dele, o Flamengo no segundo tempo entrou desligado e o Palestino começou a dominar o meio-campo, criando assim várias oportunidades e colocando a gente em maus lençóis em algumas partes do jogo. Foi ou não foi? Foi exatamente assim. Na análise ele disse o seguinte:
não fizemos um bom segundo tempo. Na minha opinião, fora o gol do Léo Ortiz, o Flamengo no segundo tempo realmente ficou devendo. O futebol foi de baixíssima qualidade. Uma definição para o Flamengo na partida de ontem é aqueles celulares com bateria viciada. Você carrega ele durante a noite, das 7 da manhã ao meio-dia ele está funcionando perfeitamente. Do meio-dia para frente é caindo até apagar. Tá certo. Bom, galera, seguindo com as notícias, o atacante Carlinhos é o quarto reforço do Flamengo para essa temporada. O anúncio oficial aconteceu na última segunda-feira, dia 8, mas e a apresentação do jogador? Quando vai ser? Pois é, amigo, segundo informações que chegam, o Flamengo definiu para amanhã, sexta-feira, a coletiva de apresentação de Carlinhos no Ninho do Urubu. Nós torcemos muito para que esse jogador chegue e faça um excelente trabalho, arrebente dentro do Flamengo e dê muitas alegrias para a nação, né? A esperança é sempre essa, né? O jogador chegar, fazer a lição de casa, representar e também ter sorte, né? Coisas que nós vimos com De La Cruz, que hoje é o motorzinho do time, Léo Ortiz, que entrou e entregou muito dentro de campo ontem. A mesma esperança nós temos com relação ao Carlinhos, que venha e desenvolva o melhor do seu futebol. E que o Matias Vinha acorde, porque por enquanto ele não veio. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.